Bora pro grandão. Bora pro grandão, rapaziada. Vocês estão com o grandão ainda, ó? Vamos acabar isso aqui às 9h30. Vamos lá então, hein? Os 20 primarcas e seus Space Marines explicado em mais de 15 minutos. Bardo escaldado. É sobre Warhammer. Eu não sei nada de Warhammer. Mandaram aí 100zão pra eu ver. E vamos ver. O que essas três coisas têm em comum? São 3 obras que eu não sei absolutamente nada sobre. Sim, eu sei, são variações de soldado espacial, mas eu quis dizer o que elas têm em comum legalmente. Se você falou que a própria existência deles é um crime de guerra e o uso deles indica uma falência moral sistêmica de qualquer organização que os use, você tá... Caralho, legal, tá? correto. Extremamente específico, legal, mas legal. correto. Porque sim, a gente fala bastante sobre o Warhammer, mas o governo unificado da Terra e a República de Star Wars também iriam pra corte de Aia quando tudo isso acabar e não tem clipe de papel no mundo que salve eles. Oh, peraí, deixa eu só colocar uma música, porque eu acho que o vídeo não tem música. Vou ficar tocando. Mas nós vamos falar tanto de Halsey quanto dos senadores que apoiaram os soldados de Camino outro dia. Mas já adiantando a minha opinião sobre a Dra. Halsey, eu adoro o jeito que ela foi escrita, eu odeio ela como personagem, o que significa que ela foi excelentemente escrita. Ah, e ela fez os Spartan 2 e eles salvaram a guerra contra os Covenant. Meu irmão, eles não foram criados para esmagar os Covenant, eles foram criados para esmagar rebeliões. Os Spartan 2 são crimes de guerra do momento que eles foram concebidos até os momentos que eles começaram a ser aplicados contra aliens. Estou tentando entender. Enfim, momento de raiva passado, vamos falar de Warhammer. Especificamente dos adeptos Astartes, os fuzileiros navais do espaço, os Space Marines. Vamos falar de como eles eram na Era da Heresia, durante e após o Aconteceu, eu não fui roubado. Claro que você não foi roubado. Por que você acha que eu iria te roubar, meu mano? Quando eu falo que eu vou ver, é isso aí, só preciso de um pouquinho de respiro pra ver um vídeo de 1h17. geral do Horus e como é que eles são na vibe geral de cada uma das legiões. Eu não roubo não, portanto, se quiser mandar mais coisas, pode mandar, mas se possível, coisas que eu conheço, eu preciso usar menos o cérebro, então é isso aí. Para a infinita tristeza dos fãs da Guarda Imperial e dos fãs de Xenos, onde eu mesmo me incluo, os Space Marines são a galera que a Games Workshop, que é a empresa que produz Warhammer, dá mais atenção. Sem contar coisas... Esse cara fala inglês, esse cara aqui fala inglês. Da empresa que o Warhammer... como Hell's Reach, a defesa do mundo de Rim e qualquer outro livro solto do Space Marine, a gente tem 56 livros apenas sobre a heresia do Horus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, imagina ler isso aqui. Nós temos 2 livros sobre os Eldari e nós temos, tipo, 3 livros sobre os Deus do Necron. céu. Excelentes livros os dos Necron, por sinal, mas juntando tudo tem 5 Meu livros sobre Deus aliens. do céu. A não ser que você conte, tipo, Xenobiology, que é xenobiologia, que eu tô doido Meu Deus do céu. pra achar o PDF, mas eu não consigo. Ok, eu vou parar de reclamar da Games Workshop e voltar pro tema desse vídeo. Pra saber se vocês seriam Cê tá compatíveis com doido? os soldados honrados dos Space Marines, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Você acha que ser um atentado contra a humanidade ambulante com metal suficiente pra 2 caminhões na sua armadura ia ser foda pra caralho? Você já perdeu Isso é foda pra caralho mesmo. mais de um tampão do dedão jogando futebol na rua quando era criança e só reparou na escola no dia seguinte porque o sapato começou a incomodar pra cacete? Caraca, isso foi extremamente específico, sim. A sua cara ferve de ódio toda vez que alguém fala que o filme E.T., o extraterrestre, é bom? Se você já Não, só não me importo. não tem abandonos parentais, você tá disposto a desenvolver eles? Não. Se você respondeu sim pra 2 ou mais, bem-vindo ao Adeptos Astartes e aproveite a estadia, amigo. Esse grupo é responsável eu respondi acho que pra uma. Mas pelo tudo bem, Imperador vamos às ver, provações da vai. galáxia e ao fim das guerras de unificação. Eles Bora. são humanos, tecnicamente, do mesmo jeito que um carro ainda é tecnicamente uma carruagem. Você consegue ver mais ou menos por que a comparação se sustenta. Ano passado eu mandei uma playlist musical da obra chamada Alien Stage. Eu acho que sim. Eu acho que, se não me engano, a gente viu em alguma live. Mas tem que ver. Mas, bom, um é claramente muito melhor do que o outro. Mas qualquer coisa que tenha, sei lá, 3 órgãos a mais que a linha base da humanidade já é meio complicado de defender como humano. E os Astartes primogênitos não têm 3 órgãos a mais, eles têm 18 órgãos extras. Eles deixaram a humanidade já tem um tempo. Mas deixemos de lado essas violações do Código de Nuremberg. O que é um Astartes de fato? Você pega uma criança de 8 a 12 anos e você faz dela passar por uma aprovação aleatória. Uma rim infantil, jogos vorazes curumim, largados e pelados na creche, tanto faz. A ideia é causar estresse e provações até o mancebo virar um homem feito. Aí você pega os mais aptos ou os sobreviventes, dependendo do nível de mortalidade, e gradua o que você está fazendo de simples falta de bom senso e crime humanitário para um verdadeiro e orgulhoso crime de guerra ambulante. Negligência, abuso e tudo que há de traumatizante. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar os soldadinhos perfeitos. Mas o professor imperador acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento da semente genética. Sementes genéticas são todos os órgãos que são implantados na criança conforme ela vai maturando em direção à Astarte.
Mano, são crianças mesmo, tipo... Mas corriqueiramente você vai ver sendo utilizado para se referir ao órgão reprodutor do Astartes, que não é o que você tá pensando. Porque antes de elevar a criança à condição de irmão de batalha, você enche ela de hormônios, órgãos extras e doutrinação psicomilitar. Táticas são ensinadas, treinamento com fogo vivo é feito e os... Nossa, pera aí então. Deixa eu ver se eu entendi isso aqui, meu mano. Esses bichos aí do tamanho de um Nemesis do Resident Evil são crianças que passaram por um baita buff hormonal, mudança do organismo e doutrinação fodida pra ser tipo uma arma bizarra, tipo Os isso? adolescentes são usados em campos de combate para bater terreno, captar informações, É localizar... isso? a concentração de forças inimigas, tudo isso, tecnicamente, individualmente, é um crime de guerra diferente. Isso é um Space Marine, então. São missões dedicadas e fundamentais para o uso de um exército de forma efetiva, e precisam de delicadeza, furtividade e inteligência, sem contar a paciência e maturidade. Então, obviamente, você dá essas missões para um adolescente hiper-hormonal, Caralho, vestido moleque. com uma armadura colorida pra caralho, que faz um Power Ranger parecer sóbrio e discreto na escolha de cores. Caralho. Se o jovem sobrevive à doutrinação, lavagem Caralho. cerebral, reestruturação biológica e uso ativo em campo de batalha, ele Caralho, que verso é esse, véi? tá de parabéns. Tacam ele uma carapaça motorizada e mandam ele pro combate de novo. Só que agora realmente vai ser difícil pra caralho sobreviver. Ser um Astartes é, no fim das contas, ser uma arma. Tem muito desse papo de serem os anjos da morte, os melhores do Imperador, Nossa. ou de eles serem melhores que a humanidade comum. Mas eles são armas. Eles são armas orgânicas quase sem vontade própria, além da doutrinação pesada que, sempre que quebram o condicionamento, parecem cair pro caos, dada a quantidade absurda de traumas mal resolvidos que viver em um campo de batalha o tempo todo e todo o tempo fazem qualquer mente humana. E por que, você me pergunta? Por que precisa ser crianças? Por que nós não podemos pegar voluntários da Guarda Imperial? Simples, são questões biológicas. A ideia é pegar antes da adolescência para que a semente genética, perigosamente próximo, semanticamente do que nós chamamos de goza, tenha tempo de ser dada do jeito certo ao jovem aspirante. Eu senti asco escrever essas palavras, ler essas palavras, no processo de edição desse vídeo, mas aí já era tarde demais. Enfim, voltemos. Você precisa dessa maleabilidade genética Sensacional. associada à Sensacional. biologia de um jovem humano masculino para poder Oh, deve ter sido zoado mesmo de escrever fazer isso, com que tá? a semente genética realmente grude. Junto a isso, como disse o Caraca, filósofo moleque. Baki Hanma, se você nasceu homem, pelo menos uma vez na sua vida você já sonhou em ser a coisa mais forte e viva. E ninguém tem a autoconfiança e esse sonho do Vegeta igual uma criança de 10 anos tem. Caraca, moleque. Pior que faz sentido. Você pega um moleque nessa idade e ele acha que ele é imortal, imbatível, que ele é a reencarnação do próprio Goku. E aí Nossa. você faz lavagem cerebral e condicionamento E social aí você transforma ele no próprio Goku. Aí pra ele fodeu. manter essa falta de bom senso até ele ter 400, 500, 900 anos. Por isso é importante pegar os moleques jovens também. Crianças têm a mente pequena demais para dúvidas. Enfim, esse é o processo resumido e comentado de como nós fazemos os Space Marines. Nós, porra nenhuma, eu não faço nada. Caraca, De moleque. como o Oh, que crueldade, velho. Imperium faz Space Marines. Agora vamos falar de como eles são organizados. Durante a Grande Cruzada, o Imperador seguiu a mesma lógica da galera que só joga com Roma no jogo Roma Total War. Você pega a build mais apelona possível e você coloca ela frente a frente com qualquer fraqueza que seu adversário tenha. Space Marines podem não ser a coisa mais rápida, graciosa ou forte da galáxia, mas eles são um 7,5 em tudo. Eles não são os melhores ciclistas, eles não são os melhores corredores, eles não são os Nossa. melhores nadadores, mas eles ganham no triatlo Oh, isso aqui... pela constância do resultado. E o Imperador os dividiu Ok, em 20 legiões, ok. cada legião com um primarca, uma mistura de general, pai, santo padroeiro e molde comportamental para o que você espera do resto da legião. Primarca fofinho, legião fofinha, primarca babaca, legião cuzona, assim vai, assim pra frente. Cada uma das legiões tem seu lema, tema, tradição, estilo, cor, e nós vamos nos aprofundar mesmo em cada uma em vídeos posteriores. Nessa aqui a gente vai dar um resumo geral de cada uma. Mas eu quero ressaltar aqui, os Astartes são uma mistura única. Transtornos de personalidade, falta de amor paterno e corpos com um shape inexplicável. Eles estão mais do que prontos pra abrir um OnlyFans, caso o Adeptus Terra precise de dinheiro. Deus sabe que eu tenho amigas que gastariam muito dinheiro com o OnlyFans dos Salamandras. Se Freud estivesse vivo em Warhammer, ele teria ascendido a Deus do Caos apenas com a energia dos Marines como falta de amor paterno. Enfim, comecemos. Que papo é esse, irmão? Gosto muito de te ver, leãozinho. Os primeiros são os Anjos Negros, cujo primarca é Lion L. Johnson. Uma mistura única de Mowgli, Rei Arthur e paranoico esquizoide. O Lion é brutal, efetivo e monstruoso. Ele não é bom com as pessoas, ele não é bom em perdoar, mas são 20 deles? É tipo, um por um aqui? Tá, acho que... Ok.
é excelente em táticas militares e duelos. E ele é do tipo que acha que lealdade é sua própria recompensa e está mais do que pronto pra fazer o que precisa ser feito, não importa quanto dos seus filhos ele tenha que gastar no caminho. Os Anjos Negros da Era da Heresia, por sua vez, são especialistas. Cada uma das 6 alas é extremamente focada em um tipo específico pra eu entender aqui, os 20 primarcas são tipo líderes dos Space Marines. Desker mandou Guerra R$7,80. Space Marine é criança mesmo transformado em arma. Entendi. Ok. Vamos ver o que você manda aí, meu mano. Só pra deixar aqui do ladinho. Nanamin. Belezinha, valeu, meu mano. Isso garante que eles funcionem excelentemente em diferentes situações, desde que consigam equilibrar as forças trazidas. Durante a heresia, uma parte deles quis lutar a favor do Horus, e 10 mil anos depois, esses anjos caídos ainda dão dor de cabeça para os seus irmãos legalistas. Bom, mais ou menos, né? Quando o Lion voltou, ele mandou geral sossegar o cu e perdoar os que não caíram pro caos, mas essa parte aí a gente fala. Cada primarca é o filho genético melhorado do próprio imperador. Cada capítulo é basicamente um regimento do exército. Os 20 primarcas são os 20 filhos genéticos. Tá. Ok. Fala depois. O Lion retornado é muito legal porque ele deixou de ser um jovem ranzinza e passou a ser um velho ranzinza, mas sem paciência pra ficar guardando rancor. Você me traiu 10 mil anos atrás. Foda-se, eu preciso de mão de obra. Entre a heresia e o retorno do Primarca, eles se transformaram num grupo paranoico e insular. Eles são a legião que você envia quando você quer algo positiva, definitiva e irrevogavelmente morto. O fato dos Rangdan, uma espécie alienígena, ter precisado da atenção deles em massa, só me faz respeitar mais os Rangdan sem diminuir o brilho negro dos Anjos da Morte. O jeito mais fácil que eu tenho pra Mano, que verso foda. explicar como o Lion, e por causa disso, como a legião dele funcionam, é o seguinte. Durante a heresia, pra poder eliminar um alvo de grande interesse, o Lion achou perfeitamente proporcional jogar uma bomba atômica na mãe adotiva do Guilliman, na esperança de pegar o alvo que tava no mesmo CEP que ela. Seus irmãos primarcas sempre acham que o Lion os olha como um predador olha para a presa. Não com ódio, não com desdém, mas com uma avaliação fria se vale a pena ou não encaçapar eles na porrada em cada momento. Não tem pá, não tem pum com o Lion. E é isso que os seus filhos angelicais herdaram dele. Cusões, todos eles, cuzões mais efetivos, brutais e econômicos. E muito aesthetic, por sinal. Essa parada de capuz e tabarda por cima da armadura eu acho muito fashion souls. Eles são leais e vieram de Caliban, que não existe mais porque explodiu. Pô, na moral, estou entretido com Warhammer. Não existe uma segunda legião, nunca teve uma segunda legião. Relatos de uma segunda legião são falsos e não substanciados. Vamos mostrar o quanto nós não nos importamos com esse boato ao desaparecermos com qualquer um que comece esse tipo de boato. Ué, por que não tem segunda legião? Explica aí, meus guias. Legião 13 é a do Fulgrim. O Fulgrim pode ser carinhosamente descrito como um personagem de Jojo, da parte 5 pra frente, perdido no meio de Warhammer. Ele cresceu em um planeta chamado Chemos, ou Chemos, eu não sei como é que se pronuncia. A vida era tão fodida que a galera não tinha tempo nem pra guerrear propriamente. Mas, com cuidado e com a sua procura constante por aperfeiçoamento, o Fulgrim conseguiu melhorar bastante o planeta dele. Ele ficou um lugar consideravelmente menos merda de se morar. E eu quero que vocês esqueçam o fato do Fulgrim ser um gênio militar, um gênio logístico e um artesão incrível. O maior feito do Fulgrim foi fundar um departamento de RH que realmente melhorou a eficiência da empresa, no caso... Não falamos da segunda legião. Por que não? Por quê? Por que ela foi apagada da história? Queima de arquivo? Quem que queimou o arquivo? Foi o Imu do One Piece que falou não existe segunda legião. E aí acabou? Como assim, mano? Oi, por que tá aparecendo esse treco de Habib aqui pra mim? Que é isso? 15 milhões de views? Um Habib Surat Yassin Maher Al-Muhalid? Pera aí, como é que tira esse treco daqui, mano? Agora tá me tirando a atenção esse treco. Caso do planeta. Seus filhos, após se reencontrarem com ele, foram aos poucos procurando a perfeição em todos os cantos. O que deixou eles arrogantes, sim, mas nunca encostados. Porque se você relaxa e simplesmente descansa nos louros das vitórias passadas, a ralé te encosta. A ralé fica igual a você, e isso é inaceitável pros filhos do Fulgrim. Pouquíssimos conseguiram entender que a perfeição não é um alvo a ser alcançado, mas sim um caminho que você escolhe repetidos dias. Não é algo que você faz em comparação a alguém, eu sou melhor que tal pessoa, mas algo que você faz melhorando constantemente a si mesmo. Não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Ah, ninguém sabe, o Imperador apagou a segunda divisão e foda-se. Luca, eu li o mangá de Gashakuta até os semanais e virou um dos meus mangás favoritos. Maneiro, mano, eu não terminei ainda, continuo no episódio 4 lá. Tô acabando agora o Mob Psycho. Nossa, Mob Psycho tá muito legal, porra, na moral, muito legal. O Covinhas, porra.
Covinhas fez eu derramar lágrimas masculinas pelo Covinhas. Sou Tarvitz, meu querido, você não merece a morte que teve. Eles parecem ter sido usados de forma muito efetiva em combate urbano, como no planeta de Lair, que foi onde Fulgrim pegou a espada que... Vocês vão ouvir da espada daqui a pouco. Lá, os avanços sincronizados e perfeitamente organizados garantiram uma vitória rápida, onde as outras legiões prefeririam uma guerra de cerco, ou então montar um sistema de guerra de atrito. Obviamente, essa procura excessiva por perfeição fez com que eles caíssem pra Slaanesh. Foi uma verdadeira maravilha. Eles também têm a honra dúbia de ter o equivalente de Warhammer de Joseph Mengele, e o ateu mais Reddit depois do Imperador, que é o mesmo personagem, o Fabius Bile ou o fabuloso Bill. Ao todo, eles são uma legião realmente interessante, mas eu odeio o jeito que o Fulgrim caiu. Quando eu resumir o livro dele, vocês vão ver, mas ele pegou uma espada peru de cobra e pam! No dia seguinte ele tava na página 54 do Google procurando putaria pesada e hiper específica, tá? Eita porra. Oh, inclusive, ele... Nossa... Tá, tem um daí que é de boa, o resto é tudo zoado. Não falarei qual é. Tá ligado? Enfim, eles têm uma cor na armadura muito bonita, e eu acho hilário o fato de que o orgulho do Imperador... Que Mas é caralho, mano, tem um livro pra cada divisão, é? Tem um livro pra cada divisão, é? Dos filhos do Imperador, demorou demais pra ficar pronta porque o Fulgrim é chato pra caralho com as especificações e proporções da nave. Eles são traidores e seu planeta era Kimos, ou Chemos. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Perturabo é difícil de falar. O cara tem tantas personalidades quanto autores que o escreveram. Ele é um gênio incompreendido e sensível que almejava fazer coisas melhores. Ele é um babaca sem noção que dizimou a sua legião porque eles ousaram não ser o melhor e o mais foda dentre todos. Dizimou, por sinal, no sentido original. 1 em 10 dos soldados foi sorteado aleatoriamente e surrado até o óbito pelos companheiros de time. Isso era uma estratégia romana usada para punir severamente exércitos que deixaram seu general na mão de forma, catastrófica. É uma forma excelente de aplicar punição coletiva porque faz com que os sobreviventes sintam uma mistura de culpa consigo mesmo e raiva de seus companheiros que os impedem de propriamente planejar uma revolta contra o general em questão. É uma mistura potente de punição, dissociação, brutalidade e efetividade. E isso diz muito do que a gente precisa entender sobre o Perturabo. O martelo de Olímpia é muitas coisas, mas gentil não é uma delas. A sua legião, os Guerreiros do Ferro, são o que você manda para as missões que o Dorn não quer. Operações de cerco, guerras de trincheira, qualquer inferno de lama e sangue e buracos no chão, onde um homem se esconde rezando pra artilharia passar, é aí que você envia essa galera. E, sinceramente, é lá que eles não querem estar. Eles são brutais e monstruosos, eles usam civis para testar o limite das armas de seus inimigos. Aliados imperiais são usados como escudos humanos. Mesmo antes de caírem pro caos, eles eram mal vistos pelos elementos do exército imperial, o predecessor da guarda imperial, que acompanhavam essa legião. Amargurados, embrutecidos e precisando desesperadamente fuder, os Guerreiros do Ferro eram um bando de filho da puta muito antes de caírem pro caos. Mas eles, incluindo o Perturabo, eram tolerados apesar de severamente deficientes no departamento da personalidade, porque eles são Engraçado demais que o Bardo Escaldado com certeza é carioca, moleque. E... efetivos. E ele é bom der em... uma missão pra ele eles, é bom em ser direto. essa porra vai ser feita, não importa quantos órfãos eles criem no caminho. Fora que na heresia, eles foram os únicos que mantiveram sanidade. Análise do cara do pudim de Jujutsu. O cara do pudim seria o Ryu Ishigori, né? Ele já foi, já teve, já. Por tempo suficiente para atingir objetivos primários e secundários. Os outros primarcas estavam insanos, imbecilizados ou insociáveis demais para um esforço concentrado. Eu acho legal que ele fura a muralha do Dorn e aí ele fala, viu, eu conseguiria invadir essa porra dessa fortaleza. E aí ele vai embora. Porque se o resto dos primarcas não estava levando essa merda a sério, ele também não ia. Perturabo é o único do trabalho em grupo que fazia alguma coisa. Eles são especialistas em guerra de cerco, ele é do Rio de Janeiro. Eu falei isso pra você criar interesse em Gashakuta. Não tem muito interesse não. Salve Dash! Seu vídeo foi o primeiro a ser analisado, viu? Só pra você saber. Simpatizo com a armadura dele. Deus sabe que eu era consideravelmente escroto em trabalhos em grupo, porque a parada precisava sair do jeito certo. Eu acabava fazendo 99% do trabalho e eu ameacei a integridade Live física e infinita, mental de sim. muitos amiguinhos ao longo do caminho. Talvez eu tenha sido cruel com você. Ainda assim, coisas como a de Uncolaba, a única parte de Duna que eu achei que o Warhammer não fosse plagiar, são um pouco pesadas demais até mesmo pra mim. Guerra industrial e crimes de guerra a níveis... Pô, pior que eu vi muita similaridade com o Duna também, mano. Não esperava que fosse algo real. Achei que eu tava brisando. Teologicamente improváveis é o que você quer, os Guerreiros do Ferro são exatamente o que você precisa. São traidores, vindos de Olímpia. É o raio azul, é o mais veloz que há. A próxima legião é a dos Cicatrizes Brancas, do Primarca Jagatai Khan. Se você E, ó, quase certeza que isso aí é Mad Max. sabe o básico sobre mongóis, seja porque você ficou acordado nas aulas do ensino médio, seja porque você jogou o medieval Total War ao ponto da palavra invasão mongol te dar estresse pós-traumático, você já pegou a vibe da legião. Eles são rápidos, eles são velozes, acima de tudo eles são acelerados, eles odeiam ficar parados, eles são uma das poucas legiões que evitam usar muitos Dreadnoughts porque eles Hot Wheels. sentem que não vale a pena viver se você não tem um vento na tua orelha batendo a 150 km por hora. Apesar disso, o Khan entre Khans, o Jagatai, é surpreendentemente filosófico. Em seus 2 livros, É o cara que usa o açúcar dele pra transformar em pudim e é o cara que fala pro Itadori onde fica a posição do Higuruma.
Não lembro, é o molequinho lá? Não lembro. Cicatrizes e Caminho do Paraíso, ele mostra um lado introspectivo e anti-autoritário que a gente não esperaria de uma legião que os fãs tratam como se fosse TDAH sobre rodas, tá ligado? E sim, a legião deles é o que acontece quando você enche o Conan o Bárbaro de metanfetamina, mas nada impede que eles sejam filosóficos quando não estão em batalhas. Uma nota sobre eles: no meio da névoa da guerra, com pouquíssimas informações concretas e sem saber o que estava acontecendo, Jagatai triunfou ao fazer a única coisa que ninguém esperava que ele fosse fazer, com o Oro chamando ele para um lado e a lealdade nominal que ele É bem Mongólia isso aí mesmo. tem com o Imperador chamando ele pro outro, ninguém esperava que ele fosse sentar e esperar até ter mais informações e tomar uma decisão muito mais apurada. O Jagatai também é o desespero do setor logístico da sua legião. Se a vanguarda é o que você manda na frente do exército, o Jagatai é o que você manda na frente da vanguarda. Realmente ele é carioca, com certeza. Guarda. Com Eu certeza. não lembro em qual livro foi. Só pelos palavrões que ele soltou dá pra perceber. Mas eu acho muito legal que é a oficial de logística do Jagatai Fora quis o sotaque, óbvio, também, né? O sotaque sim. tirar satisfação com ele pessoalmente, porque ele não tava deixando ela fazer o trabalho dela. Ele tava se movendo muito mais rápido do que o trilho logístico de armas, munição e comida que ele precisava pra poder lutar. Apesar de serem esquecidos pelo resto do Imperium, eles se movem com a quieta confiança de verdadeiros mestres e a risada da excitação da velocidade em suas bocas. Eles são os caçadores Esse cara parece um cara chinês? Pera aí. Um Kratos chinês. Não, é que... tipo, o meu contato com a Mongólia foi bem pouco, né? Em questão de estudo. Mas eu já convivi com um mongol uma vez, mongol, né? Nascido na Mongólia e tal. Ele falava e tal. Ele, mano, é um cara muito gente fina, muito gente boa. Só que eles são estranhamente diferentes da gente no sentido um pouco tipo de approach. Não sei se eles não entendem algumas ironias nossas do ocidente ou coisa do tipo. Mas as minhas piadas não eram tão engraçadas pra ele, mas ele até entendia mais ou menos o que eu queria dizer, não sei. Ou talvez eu não seja só engraçado mesmo. Estrelares, uma tropa de choque perfeita pra qualquer operação. Eu sou doido pra ter um livro, ou jogo, ou alguma coisa que mostre os Cicatrizes Brancas lutando contra os Dark Eldar. Os dois são extremamente focados em velocidade e os dois são extremamente focados em não ficar parado e correr em direção ao inimigo. Nota lateral, eu não faço ideia de como se pronuncia Drukhari. Eu falo Drukhari, mas é porque eu acho que KH tem o som de... Os Cicatrizes Brancas são leais, o seu mundo é Chogoris, e em algumas edições antigas ele já foi chamado de Mundos Planos, ou Mundo Reto. Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem. Esses aí parecem legais. Lobos espaciais, Vulca Fenrica, os filhos de Da Lemon hora. Russ. Eu não gosto deles não, mas eu vou tentar ser imparcial. A quantidade de unidades com lobo no nome Pô, mas isso aí parece mó da hora. não é tão grande quanto os memes dizem que é. O lance do velho lobo espera com a guarda lupina nos salões do lobo, enquanto veteranos lupínicos da guarda lobística cavalgam com seus lupo-trovejantes. É exagero, de verdade é exagero. Mas é um exagero com um pouquinho de embasamento. Eles são vikings espaciais. Se você gosta de vikings e você gosta do espaço e dentro de você tem dois lobos, você vai gostar deles. Eles são meio hipócritas porque insistem que seus padres rúnicos não têm ligação com a Warp, o que faz um total de negativos sentidos, e eles É porque as pessoas à nossa volta riem das nossas piadas só pra ser simpáticos aqui no Brasil. Cara, eu acho que também tem a questão do entendimento mesmo. Também tem isso, concordo, mas tipo, eu acho que também envolve uma parada de entender as piadas. Porque as piadas dele eram muito... Irmão, você ri de umas paradas muito bobinhas, sabe? O cara achava muita graça de umas coisas muito bobinhas. Eu não sei. Pode ser também aquele caso em específico, né? Mas não sei, diferente. eles deram uma leve genocidada nos 1000 filhos. Mas isso aí não foi culpa deles, isso aí de verdade não foi culpa deles. Eles foram enganados pelo Horus, que alterou a ordem de captura pra... Ah, uma outra coisa que eu agora tô em dúvida. Wu-Tang é uma banda da Mongólia? Wu-Tang. Não, né? Tem nada a ver. Não, nada a ver. Eu lembro que tinha alguma coisa a ver com Mongólia. Eu buguei aqui. Eliminação. Deram uma bulinada muito da tem a ver? merecida Qual na que é o Inquisição, link, mas eu mano? não gosto de como essa história teve o Tem algum link, mano, mas eu não tô lembrando qual que é o link. desfecho dela. Mas o começo foi maravilhoso. Mas a gente vai entrar nisso mais a fundo quando nós falarmos dos meses da vergonha. E a gente vai falar deles. Liman é contra Psykers, contra Magnus e contra Agosto foi enviado para capturar o irmão Caolho. Mas os lobinhos parecem os mais legais de todos, tá? As suas ordens foram alteradas, como eu falei, e ele chegou tentando dialogar com o irmão. Não me obrigue a matar você. Isso daí é mais um ponto positivo pro Leman Russ. Ele se vê como o executor do imperador, o mais fiel entre os irmãos e o cara que ganha de todo mundo no X1. Junto a isso, é um cara que gosta de fazer power scaling, tentando ver quem ganharia ou não entre os irmãos. Basicamente, Boa. você pega o Thor do MCU, coloca um pouco mais de racismo espacial, um pouco mais de Nossa. viking e pronto.
Meio caminho andado. Mas ele é surpreendentemente filosófico, por sinal. Ele começou alterações na sua legião pós-heresia para tornar os lobos do espaço na legião do homem comum, dos protetores do homem comum. São leais, sem dúvida e sem falta. Seu mundo é Fenris, o lobo da mitologia nórdica. Então os senhores lupinos vêm do mundo lobo e se tornam lobos espaciais ou mutantes lupenses e cavalgam em seus lupo trovejantes até a hora do lobo, pelo Gostei. Tem lobinhos, é legal. pai lobo no lobo final. Eu não me aguentei, desculpa. Podemos construir? Sim! Os punhos imperiais, os pretores do imperador, os responsáveis por fazer com que o cerco da terra seja um cerco e não simplesmente a tomada da terra. Eles são o que acontece quando você dá para um tijolo um pouco de personalidade. Alguns são centrados, militarizados e sérios com uma pitada germânica leve, e outros são Sigismund, que é o que acontece quando você pega o Dunga e joga ele no meio de Warhammer. Eu acho muito legal que a legião que é supostamente a mais centrada, mais calma e mais estoica foi a que deu origem aos Templários Negros, que são basicamente... Essa dualidade na legião é a mesma que nós podemos encontrar no Primarca. O Dorn, ele é metódico, ele mede tijolos, tábuas de madeira, sacos de tijolo, mas ele não mede as palavras. Rugel Dorn não mente, ele não suaviza e ele não faz questão de açucarar nada. Uma meia-verdade é uma mentira em meia, e isso gerou tanto respeito quanto inimizade entre seus irmãos. O Dorn tem um pezinho no autismo, tipo o Gulliman também, mas o Gulliman tipo autismo. O Dorn é tismo mesmo. Eles são usados para defender, guarnecer, patrulhar e aguentar cercos, basicamente. Que isso, Luke, indo pro mundo do Space Marine, cara, estamos tentando entender aqui em uma horinha sobre. Mas eu já achei bem interessante só de bater o olho. Pô, o Warhammer é legal. Se a missão que o Perturabo queria, você dá pro Dorn. Isso obviamente deixou o Pedro Rabo muito bolado. Mas eu gosto deles, apesar deles poderem ser descritos como um canteiro de obra particularmente belicoso. E Sigismund parece ser a única pessoa em todo o universo que estudou relações internacionais porque ele tem um posicionamento realista, embora profundamente pessimista, no começo de A Ascensão do Horus, o livro. Ele diz, gastaremos nossas vidas lutando para conquistar o Imperium, e depois passaremos o resto da eternidade mantendo ele intacto. Mesmo com um Imperium completo, não haverá paz entre as estrelas. A paz é um desejo de vaidosos. Nossa cruzada terá outro nome, mas sempre teremos que pacificar alguma coisa, esmagar alguma coisa, manter pessoas na linha. No futuro longínquo, a única constante será a guerra, numa tradução modificada do que ele falou. Ele entendeu que a única chance de haver paz na humanidade é se houverem precisamente 3 pessoas sobrando. Uma para monitorar a outra e a outra para manter o balanço das forças. 2 e elas caem na porrada imediatamente. 1 e ela se dilacera em conflito interno. E mais do que 3, a porrada estanca e acabou. E a faceta geral da legião, pragmatismo seco, dureza e honestidade é vista por todo o canto. Porra, interessante a lógica dele de que, tipo, não tem como viver sem guerra. Os punhos são, como o próprio nome diz, um instrumento pouco versátil e pouco amigável, mas profundamente útil no que... Não sei se alguém já falou, mas o Henry Cavill, o antigo Superman, é viciado nessa franquia. É a cara dele, faz. As obrigações são inevitáveis, mas não são para se reclamar ou para se orgulhar, mas apenas para serem feitas. O dever é leve como uma montanha, e a morte é... Na moral, a galera fala, ai, você é muito nerd. Sabe quando o Peter Parker tá lá no primeiro filme, ou primeiro ou segundo filme, falando com a Mary Jane, ele fala, não, a acústica que faz isso aqui, não sei o que. Ela fala, ai, você é muito nerd. É tipo, ele falou uma coisa básica de acústica, nada demais. É tipo como eu me sinto. Mano, eu só falo de mangazinho. Você lê ali, 700 capítulos, acabou, é isso aí, essa é a história. É isso. Esse bagulho tem quantos livros, meu amigo? Isso é o verdadeiro nerd. Eu me sinto o Peter Parker. Ai, você é muito nerd. Ai, eu sou, né? Eu sei de acústica básica. Mano, olha o tamanho dessa porra. Pesada como uma pluma. Esse é o nerd ultimate. Esse é o cara que tem estria. Esse é o cara que tem... Não é estria. Qual que é o nome? Esqueci o nome daquela porra. Enfim, é o cara fedido. É o cara do queijo. É a sua própria justificativa e a guerra... Esse aqui é doideira. Principal mestre de obras na construção... Vai gostar muito dos orcs. Muito interessante a magia dele ser literalmente crença coletiva. São de sua autoimagem. São leais, seu mundo é Inuit, mas eles... Eu gostei desses aí, os punhos imperiais. Eles geralmente usam a falange, que é uma nave gigantesca, que é uma fortaleza ambulante, para poder servir como centro de operações. Vou festejar, Ave Dominus Nox. Os Senhores da Noite são filhos da puta, puro e simples. Eles são... Gostei. Um pseudo-Batman com cabelos cebosos que ajudam órfãos a virarem mobílias e peças de vestuário. Da hora. Não tem entre eles uma viva alma que tenha algo remotamente parecida com bom senso. Assim, já
bateu nos lobos pra mim de Daorice. Lógica, amor ao próximo ou ideais superiores. Eu gosto deles pra caralho. Eles são da hora. Surpreendeu um total de 0 pessoas quando os filhos de Nostramo, um mundo sem sol, foram virar traidores. A ideia principal da Legião é que é melhor ser extremamente brutal com meia dúzia do que guerrear com 48. Um homem esfolado na conta deles mantém uns 8 homens fora de uma rebelião. Basicamente um proérdio dos infernos, eles vão fazer o terror e os caralho pra garantir que a população sossegue o cu. É efetivo? É, mais ou menos. Em um primeiro momento você vai fazer a população sossegar, mas ao longo prazo você tem todo mundo se coçando pra se rebelar assim que eles perceberem Quando tu shed ser nerd é charme, chega Noix com a skin free falar que é fã de Warhammer pra ver. Entendi nada. ausência dos senhores da noite. Ah, mas por que você ia se rebelar? Você já fez as pazes, o Império já assumiu. Cara, você sabe o que é um fosso do esfolamento? Os senhores da noite sabem. Eles provavelmente inventaram um conceito. Assim como eles inventaram o conceito de um ataque de DDoS psíquico usando uma mistura de tortura de astropatas, tortura de civis convencionais e suco de limão. O momento triunfal deles após a heresia foi a declaração de que eles iam fazer chover corpos mutilados de crianças nos céus da Terra mais uma vez. Note, não vamos finalmente fazer isso, mas vamos fazer isso mais uma vez. Eles são sórdidos, irredimíveis e fascinantes de acompanhar, porque quando eles chegam no fundo do poço, ao invés de parar e se reavaliarem, eles tentam procurar um alçapão e continuar descendo. E eles são covardes, e essa é a melhor parte, eles fogem de todas as brigas que outros Astartes aceitariam. Eles se recusam a aceitar alvos que ofereçam um mínimo de resistência, e eles constantemente agem como se, nossa, eu sou o último biscoito do pacote. Mano, é muito engraçado pra mim ver essas diferentes nações / tribos da humanidade meio brutal assim. Porque quando a gente lembra como tá a nossa civilização hoje em dia, mano, a gente é tudo castradinho, né? A gente é tudo do bem, né? Todo mundo tranquilinho. A gente não tem nada disso hoje em dia. Hoje em dia tá tudo bem. Hoje em dia tá tudo suave. Isso aí é um reflexo distorcido de uma época que ou vai acontecer só muito pra frente, ou já aconteceu há muito tempo atrás. É doideira, é doideira. Enquanto eles se recusam a fazer o mínimo do mínimo nas cruzadas negras, a luta... Caralho, o Danael também viu esse vídeo. Eu não fui o primeiro youtuber a reagir a essa treca de 1h17, doideira, doideira. É um bom vídeo pra reagir, eu tô aprendendo coisa pra caramba. Deles contra os Carcharodon, os Space Sharks ou os tubarões espaciais, deixa isso muito claro. E o primarca deles, com o Red Curse, não fica muito atrás do resto da legião. Propositalmente contratando apenas a escória da vilania do fundo do poço, ele povoou a sua legião com o pior entre os piores e reclamou que não havia gente que prestasse. Pra um homem que consegue ver o futuro, ele não é capaz de entender a ligação entre causa e consequência das próprias ações. 3 dos melhores... A ideia é que se, tipo, der tudo errado, a humanidade chega nisso, livros de Warhammer são deles. Exatamente nisso não, mas vai chegar numa parada de mentalidade fudida, né? Almas, Espreitador do Vazio e Ladrões do Sangue. Olha isso. Ou Soul Hunter, Voidstalker e Blood River. Eu considero esses livros um pedido de desculpa pessoal do ADB pela merda que ele fez escrevendo Mestre da Humanidade. Esses 3 livros narram a jornada da Legião, de caída e fragmentada, mas ainda mantendo algum orgulho, até degenerados semiferais causando sofrimento como um despeito final para um universo que há muito os deixou para trás. É delicioso de ver isso. E o fato de ser um dos poucos livros em que os Eldar são levados a sério deixou meu coração quentinho. Curse é o tipo de homem que, mesmo vendo o futuro, deixa alguém o assassinar apenas para ganhar uma discussão filosófica que ele estava tendo com ele mesmo. Curse é o tipo de cara que tem um setor em seu navio capitão chamado A Galeria dos Gritos. Curse é o tipo de cara que acha que luvas feitas de couro de bebê é uma coisa nojenta e abominável, porque o couro de bebê é muito macio pra fazer luva. É melhor usar ele pra fazer uma coisa como um estandarte. Curse é o menos sádico da Legião. Caralho, mano. Assim, em questão de absurdos, essa aqui é minha favorita até agora. É muito absurda. Jesus Cristo, eu amo esses caras. São traidores e o seu mundo, uma vez, foi Nostramo. Eu sou o vampiro. Muito absurdo. Só chupo sangue. Tem 3 tipos de enredo que acontecem quando nós falamos dos anjos sanguíneos. Os que são trágicos para os anjos, os que são trágicos para todo mundo que os anjos querem ajudar, e o terceiro, que é trágico para todo mundo que os anjos estão tentando ajudar por causa dos próprios anjos. É uma galera fodida da vida, é maravilhoso. Eles têm um dos poucos primarcas categoricamente defuntados da série. Sanguíneos morreu tão matado que isso causou estresse pós-traumático em filhos que ele só ia ter 10 mil anos depois de morto. Pessoas que nunca viram pessoas que ouviram falar de pessoas que viram sanguíneo saíram traumatizados com a sua semente genética por causa da forma absurda que ele morreu. Ok, um pouco mais de contexto.
Os Anjos do Sangue eram uma legião de monstros incontroláveis e sedentos de sangue antes de encontrarem o seu primarca. Eles foram aos poucos retirados desse ângulo pelos esforços de Sanguíneos, o Senhor do Sangue, sábio e sagaz. Do mesmo jeito que em Discworld, o que eles fizeram foi tirar o vício do vampiro e transformar em vício em fazer arte. Então eles se tornaram uma legião artisticamente inclinada por necessidade, uma forma de desviar o vício que eles têm. O problema surge que mesmo assim a compulsão por sangue, chamada de sede vermelha, continua. O Marine fica doido, vai pra cima de pessoas, bebe o sangue. Em 40K, o conceito de civil é uma memória vestigial, mas quando a sede vermelha acontece, os filhos de sanguíneos testam os limites do que até mesmo o muito leniente com crimes de guerra Imperium aceita. Durante a heresia, nos momentos finais, o Horus depenou e eviscerou os sanguíneos como se ele fosse um frango particularmente galante e pendurou o corpo na sua nave, o espírito vingativo. E isso foi tão intenso e chocante que agora os Anjos Sanguíneos são uma legião que odeia carecas. Isso não é nem muita zoeira. Horus era careca, Horus matou o papai, todo careca no resto de para sempre vai Nossa! ter que se fuder por isso. Na real, Fúria Negra é o nome dessa doença e parece também o nome de torcida organizada. É um problema Esses aí eu não posso gostar deles não, então. que pode surgir de Putz. qualquer hora, em qualquer marine, em toda a legião Foda. dos sanguíneos. Não apenas nos Blood Angels, mas em capítulos Foda, sucessores foda. também. Um dia você tá muito de boa com o teu Aí. mano e daqui a pouco ele te olha com intenção maligna e te chama de Horus. E aí fudeu. Nesse estado alterado, eles atacam tudo que vem pela frente, vendo o traidor em tudo quanto é canto. Não interessa o quão ilógico isso seja, eles são loucos demais pra perceberem que estão alucinando que Horus está por todo canto. Até de formas que não fazem sentido. Carro de combate é o Horus. Pequeno enxame de tiranidas, vários pequenos Horus. Elementos da Guarda Imperial enviados pra darem Ó que filha da puta, mano. suporte à sua tropa? É Horus tentando te enganar. O ônibus chegou atrasado hoje? Foi Horus. Pra manter a mente ocupada, eles são uma legião voltada pra arte, elegância e calmaria. Seus capelães são responsáveis por pastorear membros da Nossa, é o contraste perfeito, né? Companhia Morta. Homens afligidos pela Fúria Negra, que são soltos no campo de batalha. Não tem tática, não tem plano, tu solta eles num canto, aponta eles na direção geral do inimigo e assiste de camarote enquanto o tempo verbal de todos os envolvidos sai do gerúndio pro pretérito. Eles são da lua radioativa de Baal, e eles são trágicos. São Tá leais. explicado, tá explicado. Os Mãos de Ferro são liderados pelo seu primarca Ferro 1, cuja nau capitânia é o Punho Férreo. Não tem muita sutileza aqui. Ok. Ferros é um cara que alterna entre ser muito frio e perder a cabeça. Fulgrim é o principal responsável por essa mudança de estado, por sinal. É uma legião estranha, que acredita que a carne é fraca. São bem conectados ao mecânicos e por isso eles abominam pessoas normais. Tecnologias, carros de combate e sistemas integrados, aí é com eles. Eles gostam de se pintar como lógicos e frios, mas são psicologicamente transtornados com um sentimento de inadequação causadas por serem a primeira legião a perder o seu primarca. Eles vão trocando partes da sua carne transhumana por ferramentas e substitutos biônicos porque acreditam que apenas assim eles podem se tornar melhores. São também do tipo que leu Darwin apenas pelo resumo na Wikipedia e acreditam que a evolução tem a ver com força e não adaptabilidade. E tem essa mentalidade pseudo-darwinista de expurgar os fracos entre a humanidade. Based, esses aí são os Sigmas, mano. Não tem uma fortaleza monastério, Esses aí preferindo ser nômades são os literalmente eu. em seu próprio mundo. Não, Porque assim, mentira, os literalmente eu são os Darks. Lords of the Night, Night Lords. Qual mais tem aqui? World Eater, legal, ok. Ultramarines, Ultramarinos. Guarda Mortuária. Agradecimentos. Aí, 1000 filhos, legal. Pausa pra reclamar de G. Enfim. eles podem constantemente se expor aos Vamos rigores ver, da vamos ver. viagem e aquela palhaçada de tempos fracos fazem homens fortes que tem direto em Warhammer. São também a legião legalista mais ativamente filha da puta. Eu lembro de pelo menos 2 histórias que eu fiquei tipo, mano, isso não é Green Dawn. Luca, quando vai ser a próxima live? Quero patrocinar um vídeo de 40 minutos sobre os Orcs. Cara, acho que semana que vem dá. Se quiser já mandar agora, eu já deixo na fila. E aí dá pra ver o quanto antes. Quando der, eu já meto bala. Mas aí vai de você, meu mano. Dark, isso é Green Derp, isso é estúpido. Na primeira, eles simplesmente Green pegaram Derp. um bando de soldados da Guarda Imperial que impressionaram eles, lobotomizaram a galera e transformaram tudo em servidores de combate. O membro da seita mecânica que estava junto com o brilhante membro do setor de recursos humanos que tomou essa decisão, mandou o cara sossegar o cu porque isso passava dos limites. Você sabe o quão absurdamente fora da casinha você tem que Inclusive me digam aí, como que começa no mundo de Warhammer? É algum jogo ou é alguma HQ? Algum livro? Alguma coisa? estar para fazer com que a seita mecânica que faz a unidade 731 parecer o exemplo principal de ética dentro da ciência, mandar você sossegar porque você tá passando dos limites, eles fizeram a lobotomização em massa mesmo assim, mas eles mandaram um calma aí, meu irmão, segura a onda. Aí você pensa, então eu vou lutar meio foda-se, né, porque assim pelo menos eu evito o destino de ser lobotomizado pra virar um servidor de combate. Não! Você vai morrer, mano. Porque se você não impressiona esse bando de filhos da puta, acontece o que aconteceu na outra história dos Mãos de Ferro, que me deixou muito impressionado com quão absurdamente escrota essa
essa legião é. Eles eliminaram sistematicamente todos os soldados do regimento que lutou com eles, porque os soldados humanos não foram efetivos o suficiente. Porque gastar recursos com fogo amigo intencional é sempre bom, é uma prova viva de que o pior inimigo do Imperium não são os aliens, é o próprio Imperium. Ferrus ia odiar a própria legião se ele visse o que aconteceu com essa galera. O Ferrus, ele era escroto, com certeza, mas ele tinha essa ideia de que nós precisamos saber das nossas falhas e nos consertarmos. Ele via potencial na carne, porque tem mutabilidade, você tem potencial de crescimento. O aço, ele é imediatamente mais forte, mas a carne tem potencial de superá-lo. Numa nota lateral, esteticamente eles me lembram muito o Guts e o Griffith, o Ferrus e o Fulgrim. E até o fato dos nomes deles serem aliterações dá uma certa lembrança. Ferrus, Fulgrim, Guts, Griffith. E o Guts tem uma mão de ferro, mas isso foi coincidência. Eu só achei uma coincidência maneira e vim trazer pra vocês. Mas, enfim, são nominalmente leais, são todos loucos. Eu espero que a GW dê um pouco mais de amor pra essa galera. Finalmente, aos poucos, vou conseguir fazer vários youtubers espalhar a palavra de Warhammer e do Bardo. Geralmente tem uns canais mais simples que dão uma ideia de como iniciar, mas acho que o jogo Space Marine é um bom começo. Ok. Um dia. Seu mundo de origem é a Medusa. Eu confesso que eu não sei muito deles após a abertura da cicatriz... Só uma dúvida, meu mano Breno. Foi você que fez o Danael V também? Maldita no meio da galáxia. Mas eu não sei se eu boto fogo se a GW vai dar a eles um desenvolvimento de personagem que eles tão desesperadamente precisam. Eu gosto do fato deles serem basicamente um espelho do que eles mais odeiam. Os fracos devem ser dominados pelos fortes, é uma mentalidade do caos. A obsessão com a mudança da forma, da melhoria através da mutilação, tem muito a ver com visão positiva que membros do caos têm de mutações enviadas pelos deuses. Eles teriam um aneurisma se eles ouvissem isso, porque eles odeiam traidores com força após o massacre do ponto de desembarque de Istvan. Eu tô tentando achar material sobre a heresia gaudiana, porque vi muita gente falando que eles ficaram menos intragáveis depois de lá. Mas até lá, eles continuam intragáveis, insuportáveis e insanos. Eu gostei da lógica do Ferrus, mas depois disso meio que se perdeu legal. Dejair, facinho de confundir. Uma legião não existe. O número 11 não existe. Qualquer menção da Legião 11 será tratado como crime-ideia. Você nunca ouviu isso. Essa parte do vídeo não existe. Siga seu dia, cidadão, e lembre-se, o Imperador vigia. Caraca, sério, mano? Mais uma que o Imperador só apagou. Sacanagem, hein? Os devora-mundos, cães raivosos, berserkers enraivecidos, extremamente, irracionalmente, extravasadoramente bolados pra caralho. É uma legião que inseriu tecnologia da Era das Trevas no próprio cérebro pra sentir mais raiva. Caralho. Existem apenas duas estratégias para devora-mundos. Ou é um avanço frontal bruto que acaba em corpo a corpo, ou é uma investida brutal pela frente que acaba em combate de curta distância. Deixa eu te contar o quanto eles odeiam. Existem 300 já peguei já. milhões de planetas potencialmente habitáveis, com um potencial para 10 bilhões de pessoas por planeta. Se em cada átomo de cada pessoa a palavra ódio fosse escrita em um comprimento de plâncton, até preencher cada átomo de cada pessoa, de cada planeta, ela não seria 1/1000º do ódio que eles sentem por seus inimigos em cada segundo. Por você. Ódio. 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 Roubei na cara dura de não tenho boca, mas devo gritar, mas faz sentido. Mas eles não odeiam apenas os seus inimigos, eles odeiam a si mesmo, os seus amigos e seu deus, Khorne, ou Horn. Eles são odiadores. Se eles abrem a boca, é discurso de ódio. Se eles cometem um crime, é um crime de ódio. Eles odeiam a nível profissional. Uma vez, quando eu era muito mais novo, eu joguei League of Legends por exatos 15 minutos, antes de alguém questionar a minha linhagem parental e dizer que duvidava que eu pertencia à raça humana. Essa pessoa é a candidata perfeita pros devora-mundos. Imagina eu que joguei mais de 10 anos essa bosta aí. A marca dessa galera é Engron. Sério? O nome dele deriva da palavra em inglês pra raiva, anger. Ele tem um coquetel único de Ele não apagou o Horus, mas apagou o 2 e a 11. Por que será, né? tragicidade e hipocrisia. Engron perdeu os amigos e a família de escolha e tudo que ele tinha E qual que era a 11? Pô, será que não tem essas respostas em lugar nenhum, mano? que o mantinha ação. Ele era um escravo gladiador desde muito jovem e liderou uma revolta de escravos fadada ao fracasso e estava pronto pra morrer feliz junto com seus irmãos. Eu sou Espartaco! 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 Uma última luta na arena da história. O Imperador, ao chegar e ver seu filho em desvantagem, oferece um plano de fuga. Tu não tem cara de jogador de LoL. Eu estou sóbrio há mais de 2 anos. Abandona tudo que você conhece em nome de um império, um escravagista, que subjugaria tantos outros como ele foi subjugado. O Imperador é bom em muitas coisas, ele é o mestre da humanidade, ele não é bom Mas não queira me ver jogar de Warwick. Eu era o top 100 Warwick do mundo. Foi doideira. vendedor. Ele não consegue convencer ninguém. Ele não tem a menor capacidade de...
Pergunte para a Rosa como era eu jogando de Warwick e você vai ver ela descrevendo um psicopata. De convencer os outros ou de Era conquistar doideira. a lealdade de alguém que não seja geneticamente predisposto a obedecer ele, ou pior ainda, culturalmente doutrinado ao ponto de que a pessoa quase não tem livre-arbítrio. E aí ele consegue convencer essa galera a fazer alguma coisa. Porque ele, na lábia, meu irmão, fudeu. Engrom mandou a melhor resposta disponível na sua opinião, que foi por Assim, tipo, eu jogava de tudo. Jogava de literalmente tudo. Mas eu gostava muito do Warwick pela questão de ser onipotente. Onipotente não, onipresente, mano. Onipresente, estar lá em todas as lanes o tempo todo, onde você menos esperava, solar o Dragon, fazer outra coisa. Era doideira. Tentou ser profissional, eu já fiz alguns campeonatos, a gente chegou em segundo lugar uma vez, mas não valia a pena não, mano. Não vale a pena. Legitimamente não vale a pena. favor, tome no cu e saia do meu estresse, planeta no nessa estresse. ordem. E o Imperador, ao invés de tentar fazer uma contraproposta É só falar dos Devora-Mundos que entra o ódio, né, mano? Doideira. Até de Jinx. Jinx não é difícil, mas... sim, até de Jinx. como, por exemplo, nós podemos tentar curar os seus amigos para que os cravos do açougueiro não matem Ex-jogador de Warwick demorou todo esse tempo pra lançar o cachorrão da Sereitei Fake Fanfound. Não tem desculpa pro cachorrão ter demorado tanto. Ele demorou tanto que o vídeo flopou. Não pegou nem 20 mil ainda. Flopou mais que o do Higuruma. E o do Higuruma foi passo. Um que deu bom foi o do Druve e da Baratinha. Esses aí dá bom, né? Esses aí todo mundo ama. tem eles. E ele só falou, já então, quando o Engrom estava pronto para a luta final, onde ele ia morrer gloriosamente cercado pelos seus irmãos de batalha, o Imperador sequestrou ele. Só ele. Sequestrou o moleque, fez com que o exército dele achasse que o Engrom tinha traído todo mundo e só foi embora, deixando o moleque traumatizado, quebrado, fudido e sem ajuda de ninguém. E até aqui, o Engrom tá certíssimo em ficar com raiva. Mas, e aqui é importante, o Engrom nunca tentou melhorar, entender os próprios filhos, alterar a forma que o Imperium faz as coisas. Ele se tornou eternamente um escravo do seu passado e dos seus traumas, descontando Pica. no mundo as frustrações que ele carregava consigo mesmo. Pica. Eu já ameacei cagar na minha mão e jogar em alguém porque ela tava fazendo uma coisa que me incomodava pra caralho. Então eu entendo a vontade de fazer merda quando você tá cheio de raiva. Mas Sim, é foda. The Esker, LOL por tanto tempo, entendemos o porquê da calvície. É foda. É complicado. Realmente me fez muito mal, viu? Eu devo ter perdido alguns anos de vida por causa de LoL, por causa do estresse de LoL. Nossa, mas me fez aprender muito sobre raiva. Me fez aprender muito a controlar instinto, mano. A lidar com 4 Homo erectus do meu lado. Pessoas que não sabem o básico de convívio e civilidade, sabe? E o pior de tudo, me provou que não tem como nenhuma civilização funcionar, porque não tem como você confiar direito em ninguém que você não conhece, mano. Isso que é o foda. Não tem como. Se um não quiser, 5 não ganham. Se um não quiser, 4 não ganham, né? Não, se um não quiser, 5 não ganham. Realmente. Se um dos 5 não quiser, todo mundo perde. Pode acreditar. você precisa entender que você não pode fazer o que você quer simplesmente porque você está com raiva justificada. Engrom humilhou e brutalizou os próprios filhos quando eles estavam tentando oferecer o amor que ele tão desesperadamente precisava. Engrom se recusou a tentar melhorar a situação da pessoa comum do Imperium, o mesmo tipo de sofrimento abjeto que ele sofria em Ulcere, o seu planeta natal. E eu super entendo que situações traumáticas levam as pessoas a ter começos amargos, e eu entendo de verdade a vontade de descontar no mundo a própria dor. O que eu não entendo e o que eu não suporto no Engrom é a inércia dele, Porra, bati no microfone, perdão aí. vontade de fazer nada, mesmo numa posição de poder. O Engrom se tornou um hipócrita ao permitir que seus filhos tentassem implantar em si mesmos os cravos do carniceiro. Ele se tornou um hipócrita ao infligir selvageria em mundo após mundo, sem tentar jamais levantar as pessoas ao seu redor. Ele é um hipócrita, um monstro, e um imbecil que abandonou grilhões do Imperium por um mestre ainda mais cruel quando começou a heresia. Ele derramou rios e rios de sangue, e no fim das contas ele jamais vai saciar a sede que ele tem, que é por amor e aceitação, porque ele se recusou a beber desse copo quando foi oferecido a ele, pelos próprios filhos. E ele é um personagem muito frustrante. E ele foi escrito pra ser assim, isso é maravilhoso. Isso é muito legal. Ele poderia ser o anjo da libertação, o senhor dos mares verdes, mas ele virou o anjo vermelho e o lorde das areias carmesins. O que me deixa bolado é quando alguns autores esquecem que é pra o Engrom mostrar esse lado hipócrita e escrevem ele como inerentemente correto, porque os traumas do passado dele justificariam qualquer uma das decisões erradas que ele toma. Isso, na minha opinião, é um desperdício enorme do personagem. Autores que não têm a decência de focar nessa parte maneira do conflito. O Engrom poderia ter tanta coisa na sua narrativa, tanta coisa a mais,
sem alterar nada do que aconteceu na lore, apenas com uma mudança e constância no enquadramento. E ele seria um dos personagens melhor desenvolvidos de todo o 40K. Mas do jeito que tá, ele só é hipócrita, sem noção, pai ausente, desnecessariamente cruel, e quase como se ele fosse um imperador. No fim das contas, ele herdou o que mais odiava do pai, perdeu a chance de ter novos irmãos e filhos na sua ânsia de não se O cara teve 20 filhos, mano. tornar um hipócrita, porque ele constantemente corta as pessoas quando elas tentam usar uma linguagem eufemística ao redor dele. Não foi forçar o planeta a aceitar o Imperium, foi esmagar e escravizar uma população. Ele sempre faz isso. Na ânsia de não se tornar um hipócrita, ele se tornou o maior deles. Ele é um prato cheio para um protagonismo birônico, que os autores cagam em cima na maior parte do tempo. Os Devora-Mundos são traidores. Seu mundo é no Ulceria, por sinal. E eles servem a Khorne, ou Horn. Legal. Pior que eu gostei, tá? Gostei desse aqui, desses Devora-Mundos aqui. Achei bem legal. Sangue para Deus do Sangue. São filhos laboratoriais. Sempre critiquei essa lógica de ranqueada depender de um time. Também não gosto. Eu gosto de perder por culpa minha, mano. Depender por culpa dos outros é foda. É complicado. Porque a partir do momento em que a culpa é compartilhada, a galera pode só jogar pra te fuder. E aí, mano, até eu já abusei disso. Até eu já trolei de propósito. Falei, foda-se. É isso aí. Tá vendo como esse sistema é legal? Você vai perder porque eu não quero ganhar. Olha como é legal. Olha como é legal esse jogo que você tá jogando, tá ligado? É uma merda, isso é uma bosta. Romanos no espaço. Eles são basicamente romanos no espaço. Guilliman até inventou romanos no Império Bizantino temporariamente. Eles são metódicos no combate, generalistas ao extremo. Ok, os cicatrizes brancas ganham na Guerra Relâmpago. A guarda coráxica ganha em infiltração e sabotagem. Mas um cicatriz jamais faria uma infiltração bem feita. E a última vez que os filhos do Corvus tentaram um assalto frontal, o Corvus teve um trauma tão grande que ele temporariamente abandonou o Over Simple Plan e pulou direto pra Linkin Park. Um ultramarino jamais vai tirar 10 em qualquer coisa relacionada à guerra, mas ele nunca... Hoje é quinta ou sexta? Hoje é quinta-feira ainda, nossa. Vai tirar abaixo de 7,5 também. Eles são aquele feijão com arroz muito bem feito que garante o sucesso de qualquer exército. A vantagem principal deles não está no campo de batalha, mas no fato do Guilliman entender guerra a um nível que poucos em Warhammer conseguem. Não se ganha ela nas escaramuças, na batalha, na violência. A guerra ganha com logística, suprimentos, cadeias de comando limpas e organizadas, estruturas... Tem algum personagem que você tem vontade de lançar uma novel, um conto ou algo do tipo? Eu tenho isso com o Superman. Então, eu vou escrever uma novel que o Shark... Sabe o Mano Shark? O Shark ele vai ilustrar do Batman. É uma história que ele já tem mais ou menos ali e eu só vou compor a parte escrita e adicionar detalhes, entender ali a parte do que... Como escrever a parada, né? Vou tentar dar uma forma. A gente tá com esse projeto já há um tempo, mas até agora eu tenho que começar, né? Mas vai rolar, se pá, vai rolar. Para manutenção, limpeza, descanso e recuperação das tropas. Uma história, uma novelzinha fan-made do Batman. Mas é bem legal, é bem legal. A ideia dele tem muito potencial e eu vou tentar executar o máximo possível desse potencial. Guilliman é chato, do mesmo jeito que mexer no Excel é chato. E essa é a graça dele. O cara é um burocrata que sabe o que faz, é um político primeiro, último e sempre. Guerreiro apenas porque ele entende na sua alma que a guerra é a continuação da política por outros meios. Se você deixar o Lion quieto por 5 minutos, ele vai arrumar alguma coisa pra caçar. Se você deixar o Liman... maneiro que isso aí são as várias faces da guerra, né, mano? Isso é foda. Russ quieto por 5 minutos, ele vai achar um bar pra se divertir com a população local. Se você deixar o Guilliman quieto por 5 minutos, ele vai analisar os extratos de impostos dos últimos 20 anos do governo onde ele está, descobrindo formas mais eficientes pra captar recursos, redistribuir e reencontrar cada brecha fiscal possível de forma que você vai conseguir arrecadar mais recursos com menos impostos sobre a população. A ideia de Guilliman é que cada ultramarino consiga ser um governador, secretário, general e rei, e se a coisa apertar muito, um filósofo e orador geral. Conseguem? Não, nem sempre. Os ultramarinos carregam em si um problema muito pequeno, mas constante de arrogância, até se comparados a outros Astartes. Mas, para citar Katsuhikari em uma coisa que ele nunca disse... Nos achamos melhores do que a maioria, não por arrogância, mas porque é verdade. Eu admito que eu tenho um espaço a mostrar um pouco pequeno com apenas 4 personagens, mas todos os ultramarinos que eu li alguma coisa sofrem de variados graus de depressão dado o estado deplorável que o Imperium se encontra. Uriel Ventress foi posto dentro de uma Demon Collab, isso acaba com a serotonina de qualquer um. Kato sofre de estresse pós-traumático e deixou a arrogância de lado, e está perigosamente perto de desenvolver uma personalidade até. E Guilliman, Guilliman saiu de um império secularizado e tecnicamente avançado e estruturado para o pesadelo logístico
característico do 42º milênio. E o último vai viver pra sempre lembrando da vez em que ele viu seu Primarca morrer temporariamente e problemas derivados de tentar se comunicar com a Hivemind, que é exatamente o bibliotecário-chefe ou Chief Librarian dos Ultramarinos. E é importante lembrar, eles ainda levam umas encaçapadas às vezes. Na Batalha de Calth, na Primeira Guerra Tiranida, nas várias vezes em que eles foram pegos rapidamente, sem chance pra se organizarem e adaptarem, eles são apenas humanos, mesmo que sobre-humanos ainda são humanos. Mas ainda assim eles são uma força versátil, porém sem sal. Eles se expandem e integram novos mundos ao Imperium. A eles parecem ser dadas certas liberdades no campo tático que eu não vejo acontecendo muito nas outras legiões. Principalmente porque eles têm um sistema muito legal de resolver problemas encontrados no campo de batalha via a divisão de problemas em partes menores, que eu acho muito legal. Por exemplo, é dividido no que eles chamam de teórico e prático. Teoricamente, o problema é X. A limitação que ele me impõe deriva desse X. Eu não necessariamente preciso destruir este problema para avançar, apenas a parte que me limita. Na prática, eu posso eliminar a limitação de 4 ou 5 formas. Discutirei essa forma entre os membros do grupo de combate, ou da esquadra, se sob o comando de um sargento, ou com um pelotão, se um tenente está em campo. Se a prática levanta outras questões, Em outras palavras, eles são intelectuais arrogantes. Bem legal. de continuar nessa dialética até achar o melhor plano possível. O exercício de problema, passos para solucionar, que eles usam é uma forma simples, porém efetiva, de organizar. Agumon monarquista mandou 20 reais. Salve! Quero patrocinar o vídeo A Nova Geração dos lendários Digimons enchente do canal do Akazi. Valeu, meu mano. Pode deixar. Inclusive, esses caras aqui são extremamente pragmáticos, né? Eu acho isso muito legal. Eu gosto quando existe pragmatismos diferentes assim. Até num cenário de guerra, né? Ainda mais guerras assim. Vou pegar aqui o vídeo só pra colocar. É a nova geração dos... aqui. Só pra deixar na fila na próxima live. Essa aqui. A gente já vê com o outro também. A gente já vê com o outro de Digimon que tem ainda pra ver. Valeu, meu mano. Os pensamentos e garantir que um debate seja rápido entre membros de uma força-tarefa, esquadra ou grupo de combate ou pelotão. Os ultramarinos que chegaram à linha de frente como irmãos de batalha são altamente visurados, todos safos ao extremo, e assim a conversa é proveitosa e se evitam que os digníssimos caguem no pau. É basicamente a oratória militarizada e empregada no campo de batalha de forma tática, é legal pra caraca. O Guilherme também é um dos primarcas menos insanos, isso se dá ao fato dele ter crescido em um ambiente relativamente estável e ter a presença paterna e materna no seu crescimento. Williman tem uma Gully Mãe que o Lion pensou em explodir. Por último, eu não vejo ele como um Júlio César, que é a comparação que a galera geralmente faz, mas sim como um César Augusto no milênio 30 e um Justiniano no milênio 40, com o Belisário sendo uma mistura de Belisário, é óbvio, né, e Apolodoro, o engenheiro. E uma última nota, eu adoro o fato dos capacetes vermelhos terem surgido como uma forma de marcar soldados mocorongos, mas graças a um monstro específico que se destacou do resto, os capacetes vermelhos começaram a denotar honrarias e viraram marcas de sargento. Seus mundos são vários, mas o setor de ultramar está sob comando deles, e eles são leais. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. O Mortarion fede. A guarda mortuária fede. Eles nem sempre federam, mas eles nunca foram cheirosos. Vamos falar deles. O melhor ponto de explicação Muito maneiro. Já achei muito maneiro. que eu tenho pra dar pra você Muito com relação maneiro. a essa legião é a seguinte. Nathaniel Garo, um Astartes leal ao Imperador que acabou caindo Eu gosto dessas temáticas de tóxico, veneno, fedido, urgote, tweet, essas coisas assim, meio sou eu. Isso eu acho muito legal, mano. Singed, essas porra assim, mano, essas porra fedidotech. nessa legião, viu como as coisas eram antes e Peidos. depois do Mortarion, e ele apreciava sua legião consideravelmente mais quando ela não tinha o ceboso do Mortarion liderando eles. Eles eram uma legião que era focada em Cyberpeidos. os saqueadores do crepúsculo, nome foda, por sinal, mas o Mortarion alterou para eles serem mais voltados para o uso de armas biológicas e combates em lugares inóspitos. Algumas das tradições que o Mortarion inventou, como o beber veneno que deixa um Astartes atordoado para comemorar boas missões, o desencorajamento ao interagir com humanos comuns e a permissão de sociedades secretas paralelas à cadeia de comando comum, deixavam os Astartes que já estavam na legião pré-Mortarion meio cabreiros e com razão. Aos poucos, eles foram se especializando em ser a legião do Gaisarim. Muitos lugares comemoram a vitória da guarda mortuária e na maioria deles a grama jamais crescerá novamente. E vamos falar do Mortarion rapidinho. Além de ser um baita de um hipócrita no julgamento do Magnus, ele não teve a coragem de dar um tapa na cara de ninguém. No concílio de Nicéia que o Papai Noel participou, São Nicolau deu um tapa na cara de quem discordava dele. O Mortarion não teve a pachorradinha de dar uma cuspida no Magnus. E eu garanto que, considerando o ar que o Mortarion respira, eu preferiria um tapa. Mas, e aqui eu tenho que elogiar um pouco, ele caiu pra Nurgle não por causa de alguma grande coisa dele, mas por amor aos próprios filhos. O Mortarion foi traído por um de seus filhos, Typhus,
Universe, que expôs ele ao Warp e fez com que ou ele vendesse a alma coletiva da Legião, ou o geral viveria em sofrimento para sempre. E a impressão que eu tive lendo pela primeira vez esse texto foi que Mortarion aguentaria uma eternidade sem vender a própria alma se fosse apenas ele, mas ouvindo o sofrimento dos filhos, ele abriu mão da dignidade e da sensação de não ser um hipócrita para que os filhos parassem de sofrer. Pô, esse foi bom, mano. Esse aí é fofão. O jeito deles de lutar não se alterou muito depois que eles caíram pra Nurgle, por sinal. Avanço lento, gradual, deixando que os venenos lançados fizessem a maior parte do estrago. Você não precisa avançar correndo ou fazer investimentos. Eles são venenosos, mas não tão venenosos quanto a hipocrisia do Imperador. Olha que coisa linda. Tá ligado? Porra, foda. Gostei. Relâmpagos, quando o inimigo tá morrendo de tifo, malária, dengue, hemorroida, seborreia, saburra lingual e diarreia, tá ligado? Numa nota lateral, eu gosto pra caramba do Nathaniel Garro em 30.000. O cara é um protagonista de um dos melhores livros da série, que é A Fuga de Eisenstein. Enfim, Mortarion foi forçado a buscar um novo patrono e eu vim agradecer aos membros do canal, generosamente custeando meu sabonete para que Nurgle fique longe de mim. Se você quiser fazer parte dos mecenas do canal, que me ajudam a financiar vou pular. Com Scythers e porque o Imperador salvou a vida do próprio Mortarion. Isso precisa de um pouco mais de contexto. Mortarion odiava sentir que ele era mais fraco do que alguém e, mais importante ainda, que ele deveria a própria vida para o Imperador. Mortarion tava doido pra passar o pai adotivo dele, só que o Imperador falou: meu filho, você não vai aguentar, deixa o pai biológico resolver. E o Mortarion falou: pau no seu cu, bom dia, e foi tentar resolver, não conseguiu. O Imperador deu skill steal. Tem mais algumas outras coisas no caminho, mas é basicamente isso. O Imperador roubou a morte do Mortarion e ele ficou muito puto com o pai biológico dele. O mundo dessa legião era bárbaros, eles são obviamente traidores, caíram para Nurgle, ou Nurguleth, ou qualquer outro nome que você queira falar. Pior que, assim como o Curse, eu gosto pra caramba do Mortarion porque eu acho ele engraçado. Não engraçado, haha, mas engraçado tipo, esse copo que eu deixei sem supervisão por um tempo tá com um gosto engraçado. Se o mágico faz mágica, feiticeira faz feitiço. No feitiço que eu faço, o boneco desaparece. Os 1000 filhos são a legião com a estética egípcia e são metidos a mágico. Pode-se dizer que a legião... Caralho, outro que é da hora pra porra, hein? Mano... Cada legião, assim, é interessante do seu jeito, né, mano? A legião especializada no uso de Psykers e na investigação da Warp ficou muito chateada com a decisão imperial de cessar todas as pesquisas relacionadas a isso no Concílio de Nicéia. Ele não foi, até onde eu sei, oficialmente uma ordem para o Magnus sossegar o cu, mas pra meio entendedor, pingo é letra. Infelizmente, Magnus só tem o olho, o que fez com que ele ignorasse o alfabeto inteiro que o Imperador mandou pra ele, com variados graus de sutileza de sossego o cu, meu filho. São uma legião bastante focada no estudo, com uma tendência ao comportamento acadêmico. A obsessão com a Warp fez com que eles invocassem alguns familiares pra terem companhia, familiar no sentido mágico da parada. Sua principal rivalidade é com os lobos espaciais, graças ao fato de eles terem chumbrecado próspero o seu mundo capital. Os 1000 filhos são caídos pra Zent, ou Tzent, ou Tzent, sei lá como é que você pronuncia, eu pronuncio Zent. Magnus, por sinal, ignorou a proibição do Concílio de Nicéia em Warhammer 2 vezes. Na primeira, ele fez um grande sacrifício para alertar o Horus e só conseguiu fazer com que o Horus caísse mais rápido. E na segunda vez, muito mais famosa, ele tentou alertar o Imperador e deu errado, então... Não, espera. Quer saber? Essa aqui eu vou entrar mais a fundo. É uma das poucas vezes em que o Imperador saiu quase com 100% da razão na sua ação. Mandaram o Magnus ficar quieto e não usar o Warp. Junto a isso, o Palácio Imperial estava cheio de selos e proteções psíquicas para que o Imperador estava muito ocupado, tentando roubar a ciclovia do Zeldar, basicamente. O Magnus ignorou a primeira ordem, fez na feitiçaria braba para poder falar com o pai e alertar que o Horus tinha virado traidor. Aí, ele deu de cara no muro de selos que estava protegendo o Palácio Imperial. Selos fortes o suficiente para que Magnus, um Psyker muito foda, não conseguisse quebrar. Então, um sussurro nas trevas, um satanás calango maldito, sussurrou que ele poderia fazer mais se ele quisesse. E o Magnus não pensou 2 vezes. Ele pegou o poder, quebrou a proteção e imediatamente o Palácio Imperial foi inundado de demônios. Os custódios, a força militar mais poderosa que a humanidade se dispõe, ia ficar o resto da heresia indisposto, tendo que limpar o nada de errado que todo mundo insiste que o Magnus fez. E o cerco da Terra se tornou 10 vezes mais cagado pra todos os civis do que ele poderia ter sido, porque o Magnus não consegue ficar quieto e ele não consegue simplesmente obedecer a porra da ordem de ficar quietinho na moral em casa. Magnus não fez nada de errado? Não! O Magnus fez nada errado. Mandaram ele não fazer nada e ele fez isso errado. Enfim, eles caíram pra Zent, deus do TDAH, da mágica e das mutações e de pássaros por algum motivo. Falando nisso, os 1000 filhos tinham um defeito onde eles viravam um empelhado aleatório de carne e feiura chamada sarcomorfose ou flesh change. Eles são uma legião que usam muita mágica, logo são uma legião com muita propensão a mutações, uma coisa ligada à outra nesse universo. Eles provavelmente precisariam de um distanciamento da Warp pra poder se curar e pra poder estabilizar a semente genética. E aí Ahriman, que é o braço direito de Magnus e tão inteligente quanto seu pai, em sua infinita sabedoria resolveu pedir ao deus das mutações na Warp para curar eles usando mágica. Deu tão certo que hoje a maior parte da legião é pó dentro das armaduras, todo mundo da própria legião odeia o Ahriman e até os Eldar conseguiram uma vitória em cima dos 1000 filhos com a Yvraine manipulando e destroçando psicologicamente o Ahriman. Você tem ideia do quão pouco respeito uma facção tem dentro da GW pro Zeldar ganhar dele? Eu digo isso como fã do Zeldari. A GW tá pouco se fudendo pros elfos espaciais e eles são um saco de porrada de todo mundo. Pra um Eldar fazer uma sacanagem com outra facção, incluindo uma facção que é técnica...
Ele entrou muito deep agora na lore. Também tinha uma facção de Space Marines. Muito deep, Puta muito que me deep. pariu, os 1000 filhos estão tipo, alguém lá dentro E muito bem-vindo aos parceiros, meu mano, Eduardo Tomás. odeia eles. Mas no sério agora, eu não quero só cagar no Magnus e no Ari, mano. Eu gosto deles de verdade. Principalmente com a pegada Lovecraftiana de horror corporal que alguns dos mestres Psykers às vezes têm na Legião. E eu acho as boas intenções do Magnus uma boa ideia. O problema foi a execução. Enfim, seu mundo atual é Sortiários, e antes era próspero, e eles são traidores de Zent. Você não acreditou, o causar de traição, o amor acabou. Horus, mestre dos Lobos Lunares, é o favorito do Imperador, o mais chegado da maioria dos irmãos e o menos propenso a ter choque de ego Olha com os aí. outros. Em teoria. Na prática é muito mais ou menos. O Corvus ficou grilado com o Horus depois de ter uma investida muito mal feita. Horus, vocês devem ter percebido, é o principal responsável pela heresia do Horus, a guerra civil que devastou o Império e transformou ele de um pesadelo tecnocrata e autoritário para um pesadelo autoritário e tecnofeudalista. O Horus, inclusive, é o que deu ali o estresse pós-traumático nos caras lá que eram putos do sangue, né? Desculpa, GW, mas eu não vou fingir que o Império no milênio 30 era muito melhor do que no milênio 40. A Legião de Horus, quando eles eram leais, era basicamente uma mistura de blitzkrieg e estratégias de decapitação de comando. A ideia dos autores era que esse é o jeito mais misericordioso e rápido de fazer uma guerra. Decapitando uma serpente, o corpo espasma, mas ele logo morre. Se você parar por 5 minutos, você vai ver que essa estratégia não faz o menor sentido e é pura marola do Horus. Entre vácuo de poder, caos generalizado por falta de ordens, problemas surgidos de não saber quem vai ser o sucessor, o que impede negociações, fica difícil de você conseguir acabar com a guerra rapidamente. Se a ideia for fazer a guerra mais cômoda para o Horus e seus filhos, que se fodam os civis locais, super justo, bato palma, tá certo. É crime de guerra? É, mas o que é um peido pra quem já tá todo cagado? Só pra salientar, a estratégia é excelente para os invasores. A desorganização temporária auxilia na penetração das tropas. O Horus ferrou muito o Imperador. E isso é algo bom? Só pra eu saber. Isso é algo bom? Porque eu sei que o Imperador é um canalha, né? A dificuldade de se organizar pode fazer com que os regimentos e brigadas inteiras se rendam sem luta. Mas a guerra em si, alta chance de você ter problema de médio a longo prazo causados por insurgentes, resistência e organizações vinculadas ao antigo regime. Porque os Lobos Lunares, a legião do Horus antes da heresia, fazia muita coisa, mas investir em corações e mentes, que é o pilar de contra-insurgência moderna, não é uma delas. O que é bizarro, porque fora do campo de batalha, o Horus era incrivelmente dedicado à manutenção da paz no Imperium. Let the seas boil. Let the stars fall. Let the galaxy burn. Eu falei antes da traição, né? Ele apaziguava os irmãos mais problemáticos, ele se O Horus simplesmente decidiu fazer merda pra toda a humanidade, entendi. aproximava dos mais normais preconceitos. O Horus, pelo menos nos 2 primeiros livros da heresia, era um excelente mediador interno e um primeiro-ministro relativamente consciente. A queda dele tinha um potencial incrível. Sob o peso da responsabilidade de ser o mestre da guerra do Imperium, ele se via ressentindo o pai que o posicionou ali, tendo que arrastar irmãos que estavam irritados por ele ter sido oficialmente elevado sobre o resto, com cobranças internas pesadíssimas. Ele aposta tudo, toda a autoestima dele, toda a autoimagem dele, na ideia dele ser o filho perfeito, e problema após problema, sabotagem após sabotagem, ele se vê desesperado e ressentido. Vendo a sua autoridade e seus planos sendo erodidos aos poucos pelo próprio pai e os despachos da terra, ele ainda assim se mantém leal por um fio. Mal se mantém leal, mas ainda resiste, pronto para estourar a qualquer momento, puro suspense de quando ele vai surtar de vez. Ele toma uma facada de cocô. Uma espada usada por um possuído de Nurgle fura ele, uma anathema, ele sofre mágica do caos e sai do outro lado como traidor e louco. E é isso que Espada me de fode, tá cocô. ligado? Toda essa antecipação foda, o que ele vai fazer ele cair? Por que ele aguenta tanto? É realmente lealdade ou é algum resquício de orgulho e amor próprio que faz com que ele não caia? E aí ele leva uma facada de cocô e ele leva uma facada de cocô que é literalmente bosta demais pra ser verdade, porque o cocô é da Warp. Enfim, os Lobos Lunares, ou os Filhos de Horus, são uma legião generalista mais focada em ataques rápidos e decisivos contra alvos particularmente duros. Sua maior vantagem é a visão estratégica e priorização de alvos. Quando eles caem pro caos, eles se Pai merda, mais um líder com boas intenções. tornam os ultramarinos góticos, Aí é a foda. legião que é 7 em tudo, 10 em nada. Ainda assim, eles são uma legião interessante. Eu gosto bastante de alguns personagens da Era da Heresia, como Loken, Yakton Kurz e Torik Torgeddon. Eles têm um senso de honra rudimentar e uma modéstia ao tratar com mortais comuns que os tornam carismáticos, apesar de serem frios, distantes e bizarros, igual todo Astartes é. E o fato do Horus ter forçado seus filhos a terem aulas de filosofia e retórica e oratória quando eles não estão em guerra, me faz achar que ele não é de todo ruim. Seu mundo era Chthonia. E eles são, obviamente, traidores. Vê-se em instantes que eles são brilhantes. Os nossos deuses podem mais. A Legião 17 são os portadores da palavra. No Império ateísta, eles começaram a moda de chamar o Imperador de Deus. E saído direto de uma Nossa. pilhada de Monty Python, quanto mais o Imperador negava ser um Deus, mais divino ele parecia para os portadores da palavra. No milênio 30, eles não parecem ter um nicho específico no campo Bom, de bom, batalha, bom. pelo que eu vi, li e lembro, mas eles parecem ter um talento especial para pegar populações que talvez tivessem dificuldades ideológicas e convencerem eles via conversão de debate. Se o debate era através da frase ou se o debate era através do uso de bolters, eu não sei, mas eles eram bons nisso. Lorgar,
o Primarca, inclusive, a gente consegue ver que a intenção do autor era dar a ele um carisma sobrenatural e profundas habilidades de compreensão humana e filosofia. Saiu assim? Depende do autor, mas a ideia é boa. E eu não tô zoando os autores aqui, é difícil escrever um semideus super gênio com 200 anos de bagagem de estudo filosófico. Porque, bom, você precisa ser tão inteligente quanto o personagem pra escrever um gênio de forma convincente. E ninguém nesse mundo é um Primarca em intelecto. O que faz com que nem os primarcas sejam primarcas em intelecto. É um problema inerente ao fato de que nós estamos transformando coisas que não eram pra ser personagens em personagens. Mas na maior parte do tempo, o Lorgar é uma figura carismática e sagaz. Difícil pra caraca de escrever algo assim. Alguém que consegue entender que seres humanos precisam de fé em algo. Por exemplo, a Federação de Geralmente a galera vai por uma linha meio covarde de fazer algo tipo, não vou colocar muito. Ou... é incompreensível. Ou, ok, só os resultados funcionaram independente das variáveis, sabe? Não mostra exatamente a linha de raciocínio até chegar àquele ponto ou coisa do tipo. Trek tem fé em um universo clássico liberalista e igualitarista. A colmeia do Destiny tem uma fé voltada pra força, excelência e lógica de espadas moldando o universo à procura de uma forma final e perfeita. Eu puxei esses dois exemplos pra provar que fé e crença não necessariamente significam Deus. Inclusive, covarde eu digo entre aspas, tá? Entre muitas aspas. Mas ideais políticos, ideais biológicos, Lorgar entendia isso. O Imperador não. O problema do Lorgar, alguns diriam, foi apostar no deus errado. O Imperador tem um problema sério em controlar a própria imagem para relações públicas e ele enviava claros sinais de que era um deus enquanto negava a própria divindade. Guardadas as devidas proporções, o Imperador é basicamente a Nagatoro perturbando o Senpai, tá ligado? Eu tô afim, não tô mais, hein? É tipo isso. Dar imagem e atenção o suficiente para mostrar interesse, mas nunca assumir o interesse verdadeiramente. E Lorgar formulou então o Laetitio Divinitatus, ou Laetitio Divinatus, a suma teológica do Imperium, foco do culto imperial. Ele fez isso de forma a justificar filosoficamente a divindade do Imperador e seu destino manifesto através das estrelas. Por um lado, parece ser um excelente tomo de filosofia, direito e teologia. Por outro lado, é a única justificativa viável para explicar o racismo do Imperador contra aliens, porque sinceramente não faz sentido, fora de um contexto teológico, a necessidade de Lebensraum que o Imperador tem. Lorgar estava fazendo um favor em cima de outro favor para o Imperador e ainda assim o Imperador cagou no almoço do Lorgar. A tragédia mais interessante aqui é que o Laetitio Divinitatus deveria ser uma fundação sólida para o Imperium, unificando religião e gerenciamento público de forma que questionar o Imperador se tornaria uma heresia. Tem poucas formas de controle mais eficazes do que essa, desde que a sua fé seja inabalável, e a fé do Lorgar não foi. Ela foi fragmentada quando o Imperador destruiu a cidade modelo que Lorgar criou, Monarquia. E tendo acontecido isso, que é o equivalente de Warhammer no meio... Esse era o nome da monarquia, ok. Das cruzadas, Deus descer pessoalmente, quebrar Jerusalém no meio, chamar todo mundo envolvido na guerra pela cidade santa de cringe ter tudo com mão peluda e subir aos céus, mandando geral calar a boca e parar de falar dele, Lorgar meio que deu uma surtada. Ele ficou desencantado com a fé imperial que ele mesmo fundou. E aí ele se voltou para deuses mais escuros. O que, por um lado, super compreensível, meu parceiro. Você levou um chute da tua namorada, você vai procurar a próxima, tá ligado? Mas, por outro, mostra que a fé de Lorgar talvez não fosse muito sólida para começo de conversa. Uma pessoa que realmente é uma fanática religiosa e realmente acredita no mandato divino da criatura que ele endeusou, se veria voltando de novo para a ideia de que monarquia foi culpa do próprio Lorgar, que a ira divina era justificada e imparcial. Seria preciso bem mais do que literalmente a demonstração divina de que o Imperador estava desgostoso com aquela realidade para quebrar a fé do Lorgar. E o que me deixa satisfeito é que Cyrene, que é uma personagem importante para os Portadores da Palavra, e o Anacoreta, que é um Dreadnought dos Portadores da Palavra, entendem isso. Então parece ser um erro do Lorgar e não do autor. É um erro do personagem. E a queda de Lorgar foi a queda da própria Legião. Ele foi manipulado por Erebus e Corferon para ir para o lado do caos. Erebus, por sinal, tremendo filho da puta, mas eu não consigo odiar ele porque ele é consistentemente escrito de forma esperta. Eles estavam plantando sementes da discórdia e pensamentos que guiaram Lorgar para o caos. A vulnerabilidade pós-monarquia transformou Lorgar em uma oportunidade de ouro para começarem o longo trabalho dos 4 ao norte. Eu admiro muito que esse vídeo até agora não teve nenhuma perda de qualidade em edição, mesmo depois de 1 hora. Após a queda, os Portadores da Palavra são bons em invocar criaturas e as usar de forma efetiva no campo de batalha, e são muito mais voltados para a capacidade de gerenciar cultos e subverter planetas do que a Legião Negra, os atuais Filhos de Horus. Com 400 homens da Legião Negra, você consegue destruir um planeta, dado tempo e preparação. 400 Portadores da Palavra vão se espalhar por 100 planetas diferentes, começar cultos, espalhar a palavra e aos poucos minar a fábrica social, até que depois de um determinado tempo eles tenham esses planetas na mão, sem o esforço intenso de combate.
E quanto mais você sacrifica aos deuses primordiais além das cores do tempo, mais você recebe em troca. Em Warhammer é a mesma coisa. Assim fica fácil virar líder de seita, subverter planetas e fazer conspirações que fariam Lovecraft ter uma ereção fatal. Os principais responsáveis pela fé imperial agora são seus principais subversores. Deus, eu adoro a ironia disso. O fato de ser uma queda lógica e relativamente bem escrita, apesar de meio acelerada, é só a cereja do bolo pra mim. Os deuses de Lorgar podem mais, mas eles cobram mais também. Muito, muito mais. E uma falha hoje não geraria uma monarquia humilhante e destrutível, porém sobrevivível, mas algo muito mais sombrio. Lorgar hoje é um príncipe demônio e foge de medo do seu irmão Corvus Corax, o Corvo. Seu mundo já foi Colchis e eles são... Bom, é meio que óbvio que eles são traidores. Você não sabe o que pode fazer o negro trocar as mãos pelos pés, os pés pelas mãos. Okay. Os Salamandras são os filhos da 18ª Legião, são uma das melhores legiões para se ter no campo de batalha. E gentis com civis, educados com a guarda imperial, são uma das poucas legiões que visitam os pais após a ascensão ao Space Marine. Sim, é meme, mas também é parte da lore. Eles são especialistas em lança-chamas, armas melta e outras armas térmicas. Isso me faz crer que eles são usados para limpar fortificações e casamatas, ou então limpar barricadas urbanas, além, é claro, de serem bons em limpar o campo de batalha de tanques de guerra e carros de combate. Nocturne, que é o seu planeta de origem, tem placas tectônicas do mesmo jeito que eu tenho saúde mental. Tecnicamente existe, mas mais atrapalha do que ajuda. Vulcan intensificou muito a bondade da legião com as pessoas comuns. Ele faz boas analogias também. Ele é bom. O bardo é bom. Mas não foi a origem dela, e junto a isso ele os ensinou a temperar essa bondade e essa necessidade de ajudar com pragmatismo e bom senso. Eu gosto dos Salamandras, eles são fofinhos, eu não tenho nem como zoar muito, eles são legais. Eles são mais do que apenas soldados, eles são guardiões, profissionais, calmos, centrados e bons com civis. Ao lidarem com os dramas familiares e visitarem as cidades quando não estão em serviço, eles garantem uma aproximação muito maior com o cidadão comum e lembram-se da verdade que a maioria dos outros lealistas esqueceu. Defender o Imperium é defender o povo. Estruturas com raríssimas exceções podem ser reerguidas, mas uma vida perdida, a experiência que aquela pessoa teve, a visão única de mundo que ela já carregou, aquilo jamais pode ser recuperado. Os Salamandras são fortes, carismáticos, sagazes, bons com civis, mas mais importantes, eles são resistentes. Até pros padrões de um Adeptus Astartes, é difícil você botar um dos filhos de Vulcan debaixo do solo. E sim, eles têm uma divergência em um dos implantes que faz com que a produção de melanina deles seja absurdamente alta. Essa mutação os deixa com a pele característica, mas é diferente de simplesmente ter a pele de uma pessoa afrodescendente. Ah tá, agora entendi o porquê da música. A pele deles é quase Vanta Black, mas eu acho que eles são muito interessantes e eu gosto deles pra caramba. E é sempre bom dizer, existem salamandras que têm traços afrodescendentes, existem salamandras, por exemplo, que têm traços asiáticos, igual o Sakan, que ficou famoso na minissérie da GW Pariah Nexus. Se você quer algo remotamente simpático e carismático e ainda assim manter aquele fio de corte que toda facção de Warhammer tem, os Salamandras são o que você precisa. Seu mundo é Nocturne, seu primarca é Vulcan, mais do que simplesmente defenderem Homo sapiens, eles são os escudos da humanidade, e eles são leais. 1, 2, nem me viu, já sumi na neblina. Corvus Corax, Corvo, da Guarda do Corvo, cujas últimas palavras são referências ao poema O Corvo. E a galera zoando apenas os Space Wolves, né? A Guarda Coráxica é o que acontece quando você quer jogar Metal Gear dentro de Warhammer. Eles são focados em furtividade e sabotagem. Os caras têm entre 2,30 metros e 2,60 metros, usam armaduras o suficiente pra montar umas 5 geladeiras cada um, mas eles são furtivos apesar de cada passo deles ser um trovão. Corvus é um primarca meio deprimido, mas ele é interessante de um lado pessoal. Tendo sido criado por presos políticos em uma lua prisão, ele dá um valor forte à liberdade, vida civil e preservação das tropas. O uso de snipers, infiltradores e forças que vão destruir cadeia logística de transporte são as principais formas de combate dessa legião. Máximo de dano aos soldados com o mínimo da inconveniência aos civis. Eles são focados mais na parte de hardware militar do que qualquer outra coisa. São também responsáveis por muitos primarcas são muito legais, cara. Achei muito legal o resumo de cada um deles. Ataques rápidos depois de destruir a estrutura de defesa. Eles são obviamente Space Marines, então eles estão mais do que aptos a caírem na trocação franca. Mas eles preferem enfraquecer o poderio militar inimigo via sabotagem e ataques rápidos primeiro. Quando chega a hora de parar de andar escondidinho, eles colocam jetpacks e aquelas garras de Wolverines que a galera chama de Thunderclaws, e eles saem voando pelo campo de batalha. Se eles fazem caralho enquanto lutam, eu não posso afirmar, mas eu não colocaria como sendo impossível. Levaram uma surra tão sovada no massacre de Istvan que a mera menção de traidores vai fazer com que eles percam a cabeça. Numa nota final, eles são um jeito de fazer furtividade, mas eles estão longe de ser o único. E das duas legiões que focam em infiltração e sabotagem, eles estão em segundo lugar na minha opinião. Os Filhos da Lua Deliverance, os lealistas da Guarda Corássica, a 19ª Legião, focam apenas nas aplicações imediatamente bélicas da furtividade e sabotagem. Por isso, eles perdem lugar para a minha queridíssima... Não! Roubaram meu pau! Castrado! Putz. Canalha! A Legião Alpha é uma mistura única de Senhores da Noite, os maníacos torturadores que entendem que o Homem Esfolado mantém 8 fora da rebelião, e Guarda Coráxica, que entende... Ih, esse capacete aí parece dos cossacos, hein? De que o inimigo não acerta o que ele não pode ver, mas eles levam isso para além do campo de batalha. Seu melhor amigo, ele pode ser um implante da Legião Alpha. A sua mãe
ela te pariu com o expresso propósito de botar você na Secretaria de Eu tô louco? Eu tô louco ou parece cossaco russo? Segurança do Rio e sabotar a PM. O cara que morreu na contramão atrapalhando o tráfego, ele forjou a própria morte apenas para atrapalhar o passeio público e impedir que o prefeito consiga coordenar as defesas da Hive City. Paranoia. Paranoia, confusão e choque é o que faz uma invasão da Legião Alpha funcionar. Eles não são sádicos como os Senhores da Noite, mas eles entendem que mexer com a mente e o coração da população é o jeito mais fácil de fazer com que o inimigo perca uma guerra. O segredo está numa organização extremamente descentralizada. Antes de começar a guerra, os objetivos gerais são discutidos e cada célula única e separada opera de acordo com as suas próprias ideias. Dessa forma, o objetivo central pode ser alcançado com uma determinada quantidade de redundâncias caso tudo dê errado, e caso uma célula seja descoberta, ela não tem informações concretas sobre as outras. A Legião Alpha é o tipo de legião que inundaria bairros com crack, desestabilizaria a economia de uma cidade, isolaria politicamente o governante de um estado e dessa forma ela ia oferecer uma cabeça de praia para uma invasão num país. E você nem ia perceber o que aconteceu até o seu vizinho falar Hydra Dominatus e meter uma facada nas suas costas. Alfarius e Ômegon são mais do que simples primarcas da Legião, eles são modelos pelo qual esse grupo semi-organizado de agentes irritantes consegue operar. Para o Imperium só existe um primarca, apenas a Legião sabe que existem dois. E esse modelo de guardar segredos e manter mistérios apenas para... Muitos guardas imperiais soldados comuns baseados em culturas humanas. Então, eu achei bem parecidos aqui, ó. Cossacos russos. Mas eu posso estar ficando louco. Posso estar confundindo os capacetinhos. Os capacetes. Os cossacos. Opa, errei a aba. Para manter todos à sua volta com o pé atrás, é o que a Legião faz de melhor. Um exército não luta sem o apoio do povo. A Guarda do Corvo garante que o exército não lute. A Legião Alpha garante que o povo não o apoie. Destruir uma sociedade e implantar o caos é, na ponta do lápis, mais barato e menos perigoso para o atacante do que invadir e destruir meia dúzia de tanques, instalações e fortalezas. O problema é que quando a Legião vai embora, eles deixam um rastro de esquizofrênicos, paranoides, desconfiados, cracudos e uma sociedade em frangalhos, que demorará muito para confiar no seu vizinho novamente. Mas aí já é um problema de quem for governar depois deles. A Legião Alpha é uma hidra de muitas cabeças e todas elas estão pouco se fudendo pra governabilidade da região. E, se eles forem forçados a lutar de forma aberta, eles não desanimam muito. Com um grito de "Pelo Imperador!", eles fazem de tudo pra aloprar e confundir os soldados mesmo no campo de guerra. A sua maior falha fatal é o fato de que eles precisam que as outras pessoas saibam o quão desesperadamente espertos eles são. Fazer um plano de desestabilização social perfeito e ir embora pode até ser legal, mas qual é a graça de ser um gênio de relações internacionais ou sociologia se as pessoas não sabem quem você é? Na real, qual é a graça de estudar relações internacionais e sociologia? Absoluta perda de tempo, na minha opinião, foram 4 anos da minha vida que eu não vou ter de volta. E eu não tô amargo com relação ao meu diploma. Não tô. Enfim, eles precisam mostrar para o mundo que são eles que fizeram algo. Então eles sempre deixam pistas que variam desde códigos encriptografados, que quando revelados mostram uma serpente de múltiplas cabeças, bem sutil, até, sei lá, literalmente picharem: Alfarius esteve aqui e comeu a esposa do governador, na parede do Palácio Planetário. Se você gosta de fazer os inimigos da Rage Quit desistir no meio do jogo, se você prefere cair na porrada apenas depois de desmoralizar o inimigo com 500 piadas de sua mãe e uma foto da mesma, se a sua reação a qualquer comentário online que te deixa desgostoso é postar o IP de quem te irritou e deixar a paranoia consumir ele, a Legião Alpha é pra você. E imagina a CIA, só que ligeiramente menos filho da puta e com ênfase menor em manipular gente marrom a matar uns aos outros. Essa é a Legião Alpha. Nada pessoal, só bombardeio orbital. Em sumo, qualquer um que lidou com Alfarius tem... Eu gosto de rage bait, Jogar de chaco é legal. Isso a dizer. Ele envenenou a nossa água, queimou nossas plantações e causou pragas em nossas casas. Eles são leais? Não. Eles são hereges? Também não. Eles são o que eles são. E, meu Deus, esse vídeo foi longo. O próximo vai ser mais curto, eu juro por Deus que vai. Eu sei que eu falei isso antes e saiu essa monstruosidade, mas o próximo vai ser menor. Seita da Serpente Heptocefálica, de Trench Crusade. Orgulho é definitivamente o meu pecado favorito. Muito foda o canal do cara, muito legal. Ó, e ele continua aí, ó, firme. Firme em Warhammer. E outras coisas. Mas continua firme, ó. Pô, legal, maneiro. Top demais. IP de cocô, é. O YouTube me pediu pra eu explicar meu amor por histórias. Ó. Bonito, é um cara romântico. Da hora, gostei. Legal, rapaziada, legal. Olhei no Google imagens de Warhammer 40k Vostroyan. Vamos ver aqui o que é isso. Que bicho é esse? Vamos terminar a live com isso aí, hein? Foi boa a live, Inclusive, deixa o like aí quem puder, que nem deixou ainda. Ó, é mesmo, é bem parecido. Bem da hora. Mas acho que não é, não. Acho que não é o que eu tava achando, não.
Mas bem legal, bem legal, bem legal. Gostei. Galerinha, deixa o like aí, por favor. Obrigado a todo mundo que doou. Quem doou, meu mais sincero, muito obrigado, de verdade. Muito bom. E muito obrigado também a todo mundo que comentou, que compartilhou, que colou aí, que deixou o like. Muito da hora, mano. Live boa. E vídeozão de 1 hora, hein? Bam, 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 bam. Gostei de Warhammer. Não esperava tudo isso, não. Dito isso, muito obrigado, rapaziada. Valeu e até a próxima. Falou!